Boa noite a todos, que todos possam estar aqui bem abraçados, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Arthur, eu sou um missionário, vim diretamente lá do Ceará. Também mandamos um abraço especial para você que está aí em casa, que veio se disponibilizar de estar na frente do seu celular, smartphone, não sei, na sua TV, para estar ouvindo a palavra de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite maravilhosa, que o Santo Espírito possa estar pairando aqui dentro de nós e que venhamos entregar realmente o nosso coração ao nosso Deus. Amém? Antes de começar, eu vou contar um pouco do meu dia, posso? Eu vi um sim, então vou contar, tá? Bom, o dia foi complicado, foi um dia bem atarefado, bastante atípico para mim. E hoje muito me preocupou se eu estaria realmente aqui. E tive várias tarefas de casa, tarefas extras, e esse sermão já estava preparado. Só que, às vezes, ele vem na hora certa, no momento certo, porque Deus ele sabe agir de uma forma que a gente não entende. E daí, eu muito preocupado, se dava tempo eu chegar, se ia dar tempo, porque eu tinha ido lá num canto bem longe, a gente vai para o SECAD, quem não conhece, o Clube Desbravador, já é um convite, uma deixa para escrever seu filho, tá? É maravilhoso. Enfim, foi difícil, eu não sabia se eu ia realmente estar aqui hoje, mas eu sabia que existia esse sermão e eu vinha preocupando. E eu vou dar logo um spoiler, acalma o teu coração. E daí eu disse, Senhor, se tu me escolheu para estar pregando nessa noite, que seja feita a tua vontade. Vou fazer, você como Pedro, sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Então, deu tudo certo, graças a Deus estou aqui. E para junto compartilharmos a palavra do nosso Deus, amém? Vou convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês, ou os celulares, tá bom? Lá no livro de Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Marcos 4, capítulo 35 em diante. Eu vou fazer um convite a vocês para juntos, porque toda vida que essa palavra é aberta, Deus se manifesta através dela. E humildemente nós iremos adentrar até a presença do nosso Deus. Vou convidar vocês, do jeito que estão, a fecharem os olhos de vocês e curvarem a fronte, para juntos orarmos ao nosso Deus. Oremos. Querido Deus e maravilhoso Pai. Senhor, quantas lutas nós tivemos durante a semana, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. Abençoa toda essa comunidade, abençoa todos aqueles que estão nos assistindo em casa, aqueles que nos visitam, que o Senhor venha tocar o coração de cada um para a necessidade que eles têm. Nos abençoa, é o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que diz assim, o título tem como Jesus acalma a tempestade. Versículo 35 diz assim, naquele dia, sendo tarde, disse Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram, Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse, por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Só contextualizando, Jesus estava pregando, e Jesus tinha pregado muito. Se você for acompanhar antes, você vai ver que Jesus vai ter passado o dia inteiro pregando. Ele pregou sobre a parábola do semeador, a parábola sobre o grão de mostarda, sobre a candeia. Então Jesus passou o dia todo pregando. E Jesus disse assim, vamos para o outro lado. E Jesus, como ser humano, ele ficou cansado e adormeceu. E naquele momento veio uma tempestade muito grande na vida dos discípulos e as pessoas que seguiam a Cristo. E eles tiveram medo. E hoje eu faço uma pergunta para você. Será que tem alguém aqui que tem medo? Tem medo de perder o casamento? Tem medo de perder o emprego? Está com a faca no pescoço porque já não sabe mais o que fazer? A depressão, a ansiedade, o estresse, tudo isso tem vindo na sua cabeça e você tem enchido a sua vida de medo. Sabe? Quando a gente tem medo, isso é natural, quando a gente passa por um problema, natural da gente é tentar superar esses problemas. E foi exatamente o que os discípulos fizeram. Eles eram pescadores e estavam no mar, isso é natural. E eles tiveram medo.
como sendo isso natural deles, eles foram tentar solucionar os problemas dele. Só que a gente conhece a história, a gente leu no final, e isso não deu certo. E eu faço a pergunta, será que tem alguém aqui que esqueceu de Jesus? Porque os discípulos fizeram isso. E eu não estou me referindo de amnésia. Hoje eu não falei com Jesus, hoje eu não orei. Porque a gente esquece Jesus de várias maneiras. Como uma delas? Talvez a gente esteja se apegando em algo que seja nosso, no nosso braço, no nosso intelecto, no nosso PhD, no nosso... seja o título que você tenha. Você tem se apegado talvez de sustentar a sua família, porque você é um bom empresário. E a gente tem história de pessoas que são mega empresários e têm sucesso financeiro, mas dentro de casa está totalmente uma família dilacerada. A gente coloca a nossa fortaleza numa areia. E o próprio Cristo disse, se a gente edificar a nossa casa que não seja na rocha, a gente vai perecer. Será que você está nessa situação, achando que vai poder vencer algo difícil que está acontecendo na sua vida? Quero te dizer uma coisa. Existe coisas na nossa vida que você jamais irá conseguir vencer. Algo na sua vida que jamais irá mudar, porque simplesmente você não vai conseguir. Não importa o que aconteça, você não vai conseguir. Mas se você tiver Cristo Jesus, você vai vencer. E os discípulos fizeram isso, eles eram acostumados. E falando sobre o mar, eu sempre nasci e vivi o resto da minha vida e hoje, graças a Deus, moro perto do mar. E sempre nadei, de dia, de tarde, de noite. Só que aconteceu uma vez que eu fui nadar e me achando, né? Eu sou nadador, eu também sou professor de natação, né? Me achando que eu ia, de noite, ia nadar lá, ia ser muito bom, maravilhoso, né? Só tem umas ondas, né? Leve, assim, eu vou conseguir, eu dizendo para mim mesmo, né? E eu acabei entrando no mar. Só que naquele dia, eu não estava tão bem com Deus. Pode ter sido acaso? Pode ter sido, não sei. Mas eu não estava tão legal com Deus, não estava me sentindo tão conectado com Ele. E eu entrei no mar mesmo assim, porque eu achei que pelo tanto de natação que eu já tinha dado, pelas aulas, por sempre viver perto do mar, eu conseguiria vencer aquelas ondas que para mim não era nada. Mas quando eu entrei no mar, veio uma onda, veio duas, veio três, veio quatro, e aqui a gente fala que tomou um caldo, né? E eu tomei um caldo e eu saí correndo, literalmente correndo dali. Coloquei a minha confiança em mim mesmo e esqueci de Jesus. Nós fazemos isso o tempo todo. E mesmo quando a gente acha que está procurando Jesus, e essa história continua dizendo que os discípulos tentaram, porque eles eram pescadores, já tinham pescado muitas vezes, quantas noites, quantas tempestades, só que essa era diferente, era uma tempestade diferente. Só que daí, depois de tudo isso, depois que o problema aconteceu na vida dos discípulos, e eles tentaram melhorar, e eles não conseguiram, eles lembraram, tem Jesus no barco. E aí eles tentaram procurar Jesus, e estava tudo escuro, e eles não acharam Jesus. Porque, não sei se vocês lembram, naquela época não existia luz. Então lá estava tudo escuro. O que eles podiam enxergar, talvez a luz da lua, mas como era uma tempestade, eu creio que estava tudo escuro. E eles conseguiam enxergar apenas umas lamparinas lá fora. Estava tudo escuro. E eles disseram, Jesus não está aqui. Às vezes a gente passa por escuridões na nossa vida e a gente faz a mesma coisa que fez os discípulos. Jesus não está aqui. Jesus abandonou o barco. Jesus me deixou e Ele não quer saber mais de mim. E daí a gente reclama. Mas esse pensamento, meu amigo, minha amiga, não é de Deus. Esse pensamento é do diabo. Porque Jesus prometeu em sua palavra, se você vai ler, que eis que estarei com vocês todos os dias. Mesmo que você não veja Jesus, mesmo que você não consiga tocá-lo, mesmo que ainda a voz dele não seja tão audível assim, mas ele está com você. Mesmo que a tempestade seja grande, eu não sei qual é a sua tempestade, eu conheço a minha, e muitas vezes eu já fiz a mesma coisa, achei que poderia vencer, achei que iria conseguir, mas acabei me frustrando, e sou indiferente com tudo isso, porque eu acho que Jesus pulou do barco, eu acho que Ele me abandonou, e falta um pouco às vezes de maturidade cristã para a gente entender que a gente não vai viver de sentimento muitas vezes, vai entender que esse Cristo realmente viveu, e Ele vive, e Ele te ama, e Ele quer estar ao seu lado. Os discípulos fizeram isso, a mesma coisa, só que a história continua, e eu vou pular um pouco para o final. A tempestade se acalmou, só que na história daqui, a tempestade não só se acalmou para os discípulos, mas se acalmou para todos os que seguiram, porque a história diz que outras pessoas seguiram a Cristo. O que isso quer dizer? Às vezes, na sua família, você é a única pessoa que adora Jesus. E a sua família é abençoada.
Você é a única pessoa no seu trabalho que é um cristão honesto, e daí aquele trabalho é prosperado. Talvez tenha alguém aqui que cuida de alguma empresa e um dia o mês foi o batimento do mês, conseguiu fazer um monte de coisa e não entendeu por que foi. Talvez foi simplesmente porque existia um cristão, alguém devoto, que estava lá adorando a Deus. Você pode ser a única pessoa do seu lar que clama a Cristo. E às vezes você pode não ver que a tempestade se acalmou aqui naquela hora, mas as bênçãos, elas são derramadas tanto para você como para as outras pessoas. Só que a mesma lógica também acontece. E eu moro numa casa com 13 pessoas, sou missionário, moro com uma casa de 13 pessoas. E às vezes eu me sinto Jesus, as bênçãos veio e meus irmãos, eles são abençoados. E às vezes eu também me sinto como se fosse um Judas, porque eu peco. E eu também sinto que a casa também, onde eu estou lá, sofre. Mas se eu estou com Jesus, se Ele está no barco, se Ele está guiando o meu caminho, não importa a tempestade, não importa a situação que esteja acontecendo, eu estarei com Cristo. Lembrando, os discípulos tentaram resolver os problemas com as próprias forças dele e não conseguiram. Depois tentaram procurar a Cristo, depois que estava tudo perdido. E eles disseram, Cristo nos abandonou. Pensamento diabólico, Deus jamais abandona a gente. Só que agora eles continuam lá e eles acham a Cristo. Acham Jesus. E eles tratam Cristo com indiferença. Ah, Senhor, o Senhor não se importa que pereçamos. O Senhor passou o dia inteiro pregando sobre o reino, e como é que o seu reino vai prosperar se nós iremos morrer aqui agora? Tudo isso porque a gente não entende quem é Jesus. Porque se a gente ler lá no comecinho da história, vai dizer que quem mandou atravessar foi quem? Foi Jesus. E a gente acha que a gente pega Deus desprevenido, né? A gente acha que esse pecado aqui, esse erro que eu cometi, Deus não estava muito bem preparado para solucionar. A Bíblia conta que antes mesmo que a gente ore ao Senhor, Ele já sabe. Até mesmo muito antes de vocês nascerem, hoje mesmo Deus sabia que vocês estariam aqui ouvindo essa palavra. Então nenhum erro, nenhum problema, nenhuma mazela, nenhuma onda tempestuosa, grandiosa que existe na sua vida vai pegar Deus desprevenido. Porque Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele sabe de tudo. Então sempre que a gente vai a Cristo, Ele tem uma solução para você. Você tem um problema? Todos têm problema. Deus tem um leque de 1001 soluções para você. Apenas deixe Ele guiar a sua vida. E a gente faz isso. Não lembra de Jesus, acha que Jesus esqueceu a gente, mas Ele está lá no barco. Ele está lá no barco. Só que Deus, Ele tem apenas uma palavra. E eu não sei o que você está passando. Talvez tem gente aqui que está enfrentando o divórcio, está enfrentando o desemprego, o câncer. E a gente acha que Jesus não tem poder para isso. A gente vê o aspecto social, político da nossa nação, e eu já conversei com muitas pessoas, e ela disse, não tem jeito, o único jeito do Brasil ficar bom é se um homem bomba vier lá em Brasília e explodir lá, e todos os políticos morrerem. A gente não acredita que Jesus pode tocar o coração da vida daqueles homens. A gente não acredita que Deus pode transformar a nossa vida. A gente pensa que a gente, porque é mal, Deus não pode transformar. A gente é até apegado a Cristo em algumas situações da nossa vida. Eu vou explicar melhor um pouco isso. Sabe, eu particularmente não tenho problema com o dinheiro. Não tenho problema com o dinheiro. E Deus cuida muito bem dessa área. É um testemunho, tá? Deus cuida bem dessa área. Não falta nada, eu não ganho bem, mas Deus nunca deixa faltar nada. Só que tem outros problemas da minha vida que eu acho que Deus não cuida. Eu acho, não, Deus, nesse problema aqui eu acho que o Senhor é fraco. E eu ajo desse jeito, nós todos agimos assim. Mas Deus, Ele tem apenas mais uma palavra e tudo se acalma. Com apenas um toque do Senhor e tudo isso, todo o problema que você está passando hoje não vai existir mais. E eu moro numa cidade que é um mar, e eu gosto de mar. Mar, só que é um mar-ilha, não sei se vocês conhecem, mar-ilha. Um mar é mar, só que ao redor é areia. E lá, quando enche, não tem onda. Não tem onda, é liso. É um mar para stand-up, um mar para kitesurf. E aquela onda que eu peguei não é desse jeito lá. Só que eu enfrentei, porque situações da vida, a gente enfrenta ondas. Só que Deus quer deixar a minha vida e a sua vida daquele jeito. O mar como um tapete.
um mar pleno. E aí, eu tenho até uma figura que eu sempre vejo, que é um memezinho, que é, imagine comigo, tá bom? Duas pessoas dentro de um copo d'água, vocês devem ter visto isso. Um está boiando e o outro está afogado. É a mesma situação para ambos, o copo está do mesmo tanto, só que um está confiante e está boiando e o outro está se afogando. Os problemas vêm para todo mundo. Você que é cristão, você tem problema. Você que não é cristão, você vai ter problema. Só que a diferença é, quem tem Jesus tem para quem clamar. Quem tem Jesus tem a solução. Quem tem Jesus tem a vida. E ele mesmo disse, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem tem Jesus tem para quem clamar. Existe solução para isso. E Jesus diz lá no versículo 39, diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse: acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez-se grande bonança. Deus tem apenas uma palavra para acalmar a tua vida. Ele tem apenas uma palavra e tudo irá começar de novo. Esse é o Deus que tem poder. Vocês acham realmente que Jesus não sabia que os discípulos iriam enfrentar essa tempestade? Só que a prova prática, porque ele já tinha dado a prova teórica antes, a prova prática era eles entenderem. E a história, na verdade, deveria ter sido assim, porque Jesus confiava no Pai. E os discípulos, naturalmente, teriam que acompanhar a mesma lógica do Mestre. E a história, na verdade, não deveria ser, os discípulos ficaram com medo e tal. Não, a história deveria ser assim: houve uma grande tempestade, mas Jesus e os discípulos confiaram no Pai. Essa era para ser a história. Mas para representar a nossa vida e saber que a gente passa por isso, isso acontece. Mas Jesus tem apenas uma palavra. Ele tem apenas um consolo. E eu vou ler mais uma vez, tá bom? Porque me ensinaram que ler de novo fica na memória. Lá no versículo 39, ele disse: acalma-te, emudece. E tudo se aquietou. Ele pode fazer isso tantas vezes, quantas vezes ele quiser, porque ele é Deus. Acha que a criação vai ser dominada não. Acha que a criação vai dominar em cima do Criador? Foi Deus que fez o céu. Lembra lá de Gênesis? Foi Deus que fez os luminares, foi Deus que fez o mar, foi Deus que fez tudo isso. Foi Deus que fez você. O seu problema nunca vai ser maior do que o nosso Deus. A dificuldade que você está passando hoje, que é difícil, você que está nos ouvindo em casa, nos assistindo também, eu sei que você passa por problemas, mas nunca será maior que o nosso Deus. Só que no finalzinho, eles ficam surpresos e eles perguntam: quem é este homem que tem poder para acalmar a tempestade? C.S. Lewis dá 3 explicações para quem é esse homem. Esse homem, ele pode ser um lunático, porque ele se dizia filho de Deus, e ele acreditava que ele era filho de Deus, então ele poderia ser um lunático. A segunda opção que você tem para Jesus, ele poderia ser o maior enganador do mundo todo, e há 2000 anos você tem sido enganado pela comunidade cristã, por tantas outras denominações que são cristãs. Tem essa segunda opção. E tem a terceira opção, que eu creio ser a mais lógica, que ele realmente é filho de Deus, que ele é o Senhor da minha vida. E eu faço essa pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Será que é apenas aquele que eu ouvi falar lá no Espaço Novo Tempo? Ou é um homem que há 2000 anos atrás, uma vez, fez o mar se aquietar lá? Um homem que um dia ressuscitou? Ou realmente ele é seu amigo? Ou ele é alguém que está perto de você, que cuida de você, que é aquele que você vai trocar o tênis? E naqueles momentos bobos, né? Eu aprendi que Jesus tem que estar na gente em qualquer momento. Você vai comprar uma laranja: Senhor, é essa laranja que eu devo comprar? Porque ele tem que ser nosso amigo, ele tem que ser aquela pessoa que está ligada com a gente. Quem é Jesus para você? É aquele que você vai fazer uma viagem, você pergunta: Senhor, eu devo fazer essa viagem? Senhor, o problema que eu estou passando é grande. Será que é a primeira pessoa que você vai atrás? É Jesus? Jesus tem apenas uma palavra: acalma-te, aquieta-te. E ele consegue solucionar isso. Só que, cortando um pouco dessa história, e Jesus gosta, eu gosto de mar, tá? Então eu vou falar de mar, tá? Eu não sei qual é o estado que você esteja passando. Eu lembro que Jonas estava no mar e estava tudo agitado, e ele teve que se jogar para que o mar se acaltasse.
Às vezes você vai ter igual o Jonas. Talvez você tenha que fazer algo radical e pular no mar e deixar Deus guiar a sua vida. E talvez você vai entrar lá no fundo do poço, lá no ventre da baleia, para depois clamar a Deus e Deus solucionar o seu problema. A história continua dizendo que depois os discípulos tiveram essa mesma tempestade, só que Jesus não estava no barco. E eles encontram Jesus e eles clamam a um fantasma. E daí agora Pedro tem que sair do barco. E eu pergunto, às vezes você tem que sair do seu lugar? Será que você vai ter que deixar o seu trabalho, a sua família, para ir até o encontro de Jesus? E tem a outra história, que é a história de Paulo. Paulo perdeu tudo, o barco foi jogado fora e tudo foi levado, mas a vida de Paulo foi salva. Jesus tem apenas uma palavra, apenas uma ação. E eu vou ler de novo. E ele disse, acalma-te, aquieta-te, confie mais em Deus. Está cansado, eu também estou cansado, sabe? Foi difícil o dia, e eu não sabia se ia dar certo, eu não me preocupei à toa. Eu pensei que esse ano seria o pior ano da minha vida. Eu não sabia se eu ia terminar minha faculdade, mas eu terminei. Eu não sabia se eu ia continuar na igreja, mas eu continuei. E são um monte de problemas que surgem na minha cabeça, que na maioria das vezes nunca acontecem, mas que eu sofri por isso. E eu tenho a certeza que você tem sofrido por isso, por problemas que nunca irão acontecer na vida de vocês. Mas a gente precisa mais confiar nesse Jesus, que acalma a tempestade, que acalma o coração, que faz transbordar, que faz tudo novo de novo. Nunca esqueci de uma frase, o pecado promete muito, mas não cumpre nada. É muito colorido, mas ele desbota muito rápido. E a tempestade da minha vida, ela vai vir, porque C.S. Lewis diz que Deus sabe a lata velha que você está tentando dirigir. E isso toca o meu coração, porque Deus sabe. E quando eu olho para mim e eu vejo aquele cristão que eu deveria ser, eu me entristeço, porque eu não confiei em Jesus. A tempestade veio e quantas vezes, Senhor, o meu barco naufragou. Quantas vezes eu soltei a mão, mas nunca Jesus deixou de dizer, filho, eu te amo, venha para mim, aquieta-te, acalma. E hoje eu tenho tentado viver isso que eu tenho pregado para vocês. Tem dias que eu não aguento, tem dias que não dá, é difícil. Quem está vendo ali, tem gente, eu convidei gente lá do Ceará para ver. E minha mãe está vendo também, eu espero. E ela sabe o quanto é difícil ser eu. Só nós sabemos a alegria e a tristeza de ser quem nós somos. Eu queria ser alguém muito melhor do que eu sou. Eu queria andar por cima das águas, eu queria clamar e as águas se abrirem. Eu queria ser tudo isso. Mas quando eu leio no final e Jesus me amou e entregou tudo, eu me acalmo, eu me aquieto. E o meu coração transborda dessa alegria. Que vocês possam sentir esse desejo de ouvir a voz do Senhor. E sejam prontos para ouvir. Ele é capaz de curar o câncer que alguém está passando, o desemprego, o adultério, a falta de fé. Esse Deus é maior do que os nossos problemas. E Ele tem uma palavra. A gente vai continuar isso cantando a Deus. E eu vou dar um testemunho bem rápido. Eu escolhi outra música para ser cantada hoje. Só que depois que mandaram para mim, eu disse, nossa, é essa música aí que tem que cantar. É o Senhor dos mares. Ele tem apenas uma palavra, acalma-te. Ele pode dizer duas também, aquieta-te. Mas nada para ele é difícil. Nenhuma maré, nenhum problema, nenhuma onda pode nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Que nesse momento nós possamos estar entregando nossa vida ao Senhor, tá bom? Que vocês permaneçam firmes, guardem a fé, guardem a fé.
tentando naufragar. O vento traz o medo, desestabilizando a minha fé. Mas eu não vou desistir. Eu sei que esse não é o meu fim. Vou obedecer a tua voz e, se preciso for, andarei sobre as águas. O Senhor dos mares faz a tempestade se acalmar. Basta só uma palavra. O Senhor do tempo fala com o vento e ele em silêncio ouve a tua voz. Não há nada impossível que o meu Deus não possa fazer. Desestabilizando a minha fé, mas eu não vou desistir. Eu sei que esse não é o meu fim. Vou obedecer a tua voz e, se preciso for, andarei sobre as águas. O Senhor dos mares faz a tempestade se acalmar. Basta só uma palavra. O Senhor do tempo fala com o vento e ele em silêncio ouve a tua voz. O Senhor dos mares faz a tempestade se acalmar. Basta só uma palavra. O Senhor do tempo fala com o vento e ele em silêncio ouve a tua voz. Sossega-te, ó mar, é a ordem do Senhor. Aquieta-te, ó vento, o Senhor do tempo te ordenou. Sossega-te, ó mar, é a ordem do Senhor. Aquieta-te, ó vento, o Senhor do tempo te ordenou.
apenas uma palavra. E às vezes a gente se preocupa mais na trajetória em quem falou. A gente se preocupa em quem falou, nas coisas que falaram, mas não nos preocupamos em quem falou. Deus falou que você vai atravessar, que você vai para o outro lado, que você vai ser salvo, que você vai ter o céu, que a vida é isso. Você que está nos ouvindo, Jesus te pede para voltar e Ele faz esse pedido, mas Ele diz que nesse mundo nós teríamos a aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele prometera que um dia iria voltar e esse mesmo Jesus jamais descumpriu nenhuma promessa. E enquanto eu estava ali, eu estava pensando na minha mãe, estava pensando na minha casa, estava pensando em tudo que estava acontecendo, mas Deus já disse que eu seria mais que vencedor, que a graça dele iria bastar e tudo mais. Porque esse amor é loucura para alguns, mas é tudo para mim. E não podia deixar de terminar isso e falar mais uma vez: acalma o teu coração, dá um passo de confiança para Cristo. Eu não sei como é que vai ser a trajetória, se o barco vai cair, se você vai andar para cima da água, Deus vai abrir, ou se vai perder tudo, mas Ele falou que você iria chegar no outro lado. E esse é o mesmo convite que Ele faz. Venha até aqui à frente, chegue até o outro lado, venha até aqui à frente, vem. Eu sei que Deus já tem chamado muito, tem insistido no seu coração tantas vezes e você disse hoje não. E a gente escolhe naufragar em vez de segurar na mão desse Deus que é tão maravilhoso. E o convite é feito: vem aqui à frente, a gente vai orar junto, a gente vai caminhar junto. Eu sei que está todo mundo no mesmo barco, que a gente quer ir para o céu, mas não vai dar se Cristo não for o capitão. Se Ele não for o dono da sua vida, se Ele não for o primeiro, se Ele não for o motivo do seu existir, do seu caminhar, então tudo isso vai ser nada. Mas eu sei que tem alguém que precisa vir até aqui à frente. E sabe, eu sei que precisa, porque Deus está me falando isso. E eu vou falar mais uma vez: vem até aqui à frente. É Deus que está falando. Eu sei que é humano, porque eu faço promessas para mim mesmo. Eu prometi que não ia fazer aquilo e eu fiz, mas essa promessa não sou eu que estou fazendo. Você pode ler na sua palavra, na palavra de Deus. Deus disse que vai atravessar e você vai atravessar. Então vem até aqui à frente e dá esse voto de confiança para Deus. A tempestade está grande, né? Está difícil, mas segura na mão daquele que pode todas as coisas, que só com uma palavra Ele pode acalmar a sua vida e fazer tudo novo de novo. Ele te dá uma página branca, na verdade Ele te dá um livro branco. Ele afasta os nossos pecados e diz que coloca lá na profundeza do mar. E tem um autor americano que diz que ele coloca uma placa: proibido pescar. Mas para isso você precisa aceitar a Jesus. E só existe um caminho, não existe muitos caminhos, apenas um. E eu dou graças a Deus por, mesmo nessa tempestade, Ele diz: acalma. E a promessa é feita que eu estarei, que nós estaremos juntos com Ele nos céus. Obrigado, Senhor, por essas vidas que estão aqui. Obrigado, Senhor, porque elas confessaram diante de todas essas pessoas que estão passando por uma tempestade, mas que sabem que o Senhor tem apenas uma palavra. Eu vou dizer uma verdade para eles e para mim: o Senhor não está tão preocupado assim com as coisas que acontecem aqui. A sua maior preocupação é nos levar para o céu. E se for para a gente perder muita coisa, se for para acontecer, que seja da tua maneira, Senhor, que seja conforme a tua vontade, Pai. Nos abençoa as pessoas que estão nos assistindo agora nesse momento, que o teu Santo Espírito possa estar com elas e que essa promessa, iremos para o outro lado, se cumpra em nossa vida. É o que te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Que segurança, né?
2 palavras. Sossega, aquieta-te. É isso que Ele quer dizer para nós hoje. Nós podemos sair daqui seguros depois dessa mensagem maravilhosa, de saber que não importa qual a tempestade, qual a dificuldade que vai vir essa semana, ou que já estamos passando, mas que Ele estará conosco. Agradecemos a todos por estarem aqui, a audiência, dos que estão em casa, talvez no trabalho, assistindo também essa programação, e convidamos a todos vocês a participarem também de outras atividades que nós temos aqui durante a semana. Na quarta-feira temos o culto de oração às 19h30. Na sexta-feira temos o Papo Jovem às 20 horas. E no sábado, às 10 horas da manhã, temos o nosso culto de celebração. Que todos possam estar presentes nessas programações, se assim desejarem. As nossas portas estarão sempre abertas a todos vocês. Será sempre um prazer recebê-lo aqui em nosso meio. Que todos tenham uma semana maravilhosa e que Deus possa acompanhar a cada um de vocês ao voltar aos seus lares agora. Amém? Vamos sair louvando a Deus, agradecendo a Ele as bênçãos. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti seu calor. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti seu calor. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei. Lá do céu, lá do céu. Hoje aqui